Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, só tem um vídeo mais cedo aí, né? E prometi aos senhores analisar a coletiva do Carille. Pô, 33 minutos para analisar, parar, fazer anotações, né? É complicado. É gostar de Vasco, né? E fazer conteúdo sem sensacionalismo, né? Um montão de gente subiu porque o Vasco empatou, né? O ideal seria derrota para esses caras, fora Carille, não sei o que, aí dá um montão de visualização. Comentar jogo, falar um pouco da parte tática, não com especulação, mas analisar o que aconteceu, a fala do nosso treinador, em mais uma coletiva sóbria e mostrando conhecimento de futebol, né? É importante, né? E ele falou uma, duas frases de efeito, né? E uma delas foi o seguinte: um youtuber lá qualquer perguntou assim, concluiu, né? Carille, empate com sabor de vitória? Aí o Carille, não, em absoluto, empate com sabor de empate. Mesmo com as nossas condições aqui, né? Isso aqui é Vasco, então a gente tem que sempre pensar além, né? E não se contentar aí com empate, mesmo diante de hoje em dia o Flamengo é bastante forte, né? Bom, coletiva do Carille, eu separei bastante coisa, eu vou tentar aqui resumir para o vídeo não ficar muito grande, né? Ele reclamou da quantidade de jogos do Vasco, e todo mundo fala o seguinte: ah, mas todo mundo tem aí os mesmos jogos. O Flamengo joga 20 jogos, um exemplo, o Vasco joga 20, o Palmeiras joga 20, o Inter joga 20, só que quem tem um elenco maior e melhor passa por essa intempérie de forma mais tranquila, né? Sem perder tanto ponto, etc e tal. O Vasco não tem reserva, né? Talvez mais um ou dois, o resto baixa demais a qualidade, pelo amor de Deus, né? Bom, outra frase também que eu gostei muito do Carille foi a seguinte: o Vasco teve chances, menos do que as que teve o Flamengo. Ok, o Flamengo teve mais chances, o Vasco teve menos chances. E quando ele fala que o Vasco teve menos chances, ele falou: quem tem menos chances, quem cria menos chances, tem que errar menos. Fantástica essa frase, né? Ah, o Flamengo teve 15 remates contra 4 do Vasco. O Vasco tem que ser mais cirúrgico. O Vasco tem que tentar errar menos, porque se eu tenho 4, eu não posso desperdiçar, né? Eu tenho que tentar acertar nessas 4. O outro time teve 10, 15, né? Errou, mas ele tem quantidade de chances de errar. Tem 15 coisas para fazer. Tudo bem que não fez, mas a chance do Vasco com 4 remates fazer um gol e um time com 15, o Flamengo no caso, é maior para os caras e não para a gente. Então, criou menos, erra menos, né? Grande frase dele. Bom, vamos seguir aqui, né? E eu venho dizendo, o cara conhece futebol, sóbrio, arrojado. E lá para metade da coletiva, eu ia falar isso mais para baixo, mas vou colocar logo aqui, né? Ele mostra aí, e inclusive fala do que a gente vem dizendo aqui há um tempão. Ele coloca o Ryan para ajudar na defesa, porque o Flamengo empurra qualquer time para trás. O Flamengo empurrou o Vasco, e quando o Vasco é empurrado, o jogo do Garré não é aquele de pegar a bola e atacar a profundidade, não é. O Garré é um jogo mais posicional, né? E aí não dá para colocar o Garré num jogo desse. Ele falou, tá certo. Se o Vasco bastante vezes fica no primeiro terço, não vai conseguir chegar com o Garré lá na frente. Então tem que tentar que não é um atacante que ataca a profundidade, né? Então tem que tentar jogar com o Ryan ou outro qualquer ali, né? Esse que o Adson tá machucado e tal. E aí, em dado momento, o Ryan começou a ficar em cima do lateral dos caras, né? E em cima do PH estava o Michael. E colado ali estava quem? Estava a Arrascaeta. Eu sempre digo que o Arrascaeta flutua, né? Olha, ele vem para cá, tentando criar um espaço no meio. Olha, ele vai para o outro lado, tentando criar um espaço no meio. O que o Arrascaeta faz e o Gerson, o que eles fazem, né? Eles ficam ali para que um volante saia em cima dele e gere um espaço no meio. Tanto o Gerson e o Arrascaeta, eles se juntam ao atacante, a quem está pelas pontas, faz uma superioridade numérica, há uma leitura do marcador oponente, que seria o Vasco,
que seria o Jair, para ir marcar o Arrascaeta e abre um espaço no meio, onde há aquela entrada, que inclusive eu falei também no vídeo que eu soltei antes do jogo, o Vasco tem dificuldade de quem entra na área não ser acompanhado. Várias vezes, jogadores do Flamengo entravam na área, quem estava na marcação não acompanhava, né? Então o Carille viu e disse isso aí. Não, eu baixei mais o Ryan, fiz ali que ele ficasse mais no meio, não deixei o Jair ir para cima do Ryan, do Arrascaeta, para não criar espaço. Isso é entender de futebol. E aí, quem não entende da parte tática, quem acha que isso aqui, que tática é tudo igual, blá blá blá, fica, não, pô, tática é tudo igual, não sei o quê, e tal. Tem uns que não sabem coisa alguma de tática, e não, pô, isso aí, não, futebol é tática, né? Inclusive, não é à toa que o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho. E um ponto específico do Felipe Luiz, repara só nos próximos jogos do Flamengo, raras vezes os jogadores que recebem a bola do Flamengo não estão desmarcados, né? Não é que o jogador jogue entre linhas o tempo inteiro. Ele está perto de outro jogador, né? Vem carregando a bola e esse cara que está perto de outro, ele sai, né? Para se desmarcar. Então, essas leituras, o time do Flamengo vindo bem com o Felipe Luiz, o Vasco tem que tentar fazer também e vem tentando fazer com o Carille. Só que as peças são diferentes. É complicado demais você fazer isso, né? Bom, parar com aquela babaquice, ele foi claro, não tem prioridade para competição alguma, reclamou da tomada de decisões dos jogadores, né? Às vezes há um erro, quando tem que chutar, dribla, quando tem que driblar, chuta. É complicado, não tem jeito, né? Bom, disse que o Vasco tem que sair da zona de segurança, tem que correr risco, né? Melhorando a parte defensiva, falou aí com relação ao Jair e não o Paulinho. Ele queria um jogo mais posicional, com o Jair tocando mais a bola. Não queria o Paulinho atacando a lateral direita, que não está vindo bem. Então perde intensidade pelo Paulinho, mas segundo o Carille ganhando qualidade na saída do jogo, né? Seguindo aqui, já falei do Garré, não é jogo para Garré quando o time do Vasco é empurrado para trás, não é um cara de profundidade, é um cara para propor o jogo. Então nem sei se ele vai jogar em muitos jogos, né? Porque o Vasco não propõe contra ninguém, né? O Flamengo empurra o Vasco para trás, tem que ter pontas que ataquem a profundidade, não tem jeito, né? E seguindo aqui, né? Eu acho que eu já falei sobre isso. A grande frase dele é empate com sabor de empate. Estamos no Vasco, né? Um outro ponto também foi perguntado na entrevista, Lloyd é um erro, há 3 jogos desrelacionado e há 3 jogos não joga. Correção de rota, não serviu, erro, já confessou o erro com o Maxime, não que o Maxime fosse ruim, só que o Maxime não é ponta e queria colocar ele como ponta, ele queria jogar no meio de campo, o Carille não quis, ele rodou. Emerson Rodrigues, corrige rota, pô, Jean David, bota o Lloyd para rodar, enfim, não deu certo, né? E fala, errei, fiz cagada aqui, né? Falou do João Vitor, que tem que ser mais zagueiro, parar de errar, achar que joga mais do que joga. Foi uma chamada que ele deu no João Vitor, assim como ele deu uma chamada no repórter lá, no YouTube, né? O repórter, empate com sabor de vitória, não, né? Essas porradinhas são gostosas quando o cara bate nesses youtubers aí malandros, né? Bom, disse que os caras não podem sair jogando, sair lá de trás jogando, tocando bola, tal. Não é deles, não é do Lucas Oliveira, não é do Lucas Freitas, não é do João Vitor. Dá um porradão, se tiver ruim, dá uma pancada na bola e se livra dela, né? Esperando que a bola passe pela primeira linha do Flamengo para tentar alguma coisa com o Verratti e os atacantes que estiverem na frente, Nuno, qualquer outro lá. Isso é o futebol. O time mais forte vai empurrar o time mais fraco para trás, ele tem que ter saídas. Não sei se o Vasco algumas vezes ficou muito preso ali atrás, tentando sair da primeira linha do Flamengo com toque de bola. Às vezes é bom, bota os jogadores atrás da primeira linha do Flamengo, dá um chutão, a bola passa, aí você pega o Flamengo ali com inferioridade numérica. Os caras estão aqui na frente, né? 3, 4 jogadores do Flamengo aqui, né? 2 do Vasco, não vai sair jogando não. Bota esses 2 aqui para fazer 2 com 2, 4. Aqui tem 4, a bola passa a primeira linha do Flamengo e daí você começa o jogo. Vários técnicos faziam isso, Cuca fez muito isso lá com no Galo. Quem lembra daquele centroavante grande do Corinthians, que toda a bola era jogada para ele e dava uma casquinha? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Seguindo aqui, né, repetindo uma grande coletiva do Carille, uma grande coletiva, né? Para fechar aqui, ele falou o seguinte: houve críticas, né,
há críticas sobre ele falar que, não, peraí, eu estou satisfeito com os jogadores que tenho, blá blá blá, e ele hoje finalmente explicou, né? Já tinha explicado mais ou menos, mas hoje ele cravou lá. Tive uma reunião com os caras em dezembro, eles disseram que ia ser assim, que ia ser assado, não teriam outras contratações a não ser as que viriam, já vieram e não tem o que reclamar, e ratificou lá, né? Não preciso de reforços, não porque não precise realmente, mas ele tem que falar isso. Disseram para ele uma conversa, essa conversa aconteceu e ele não pode agora reclamar do que foi combinado. Combinado não sai caro. Carille, você vai ter poucos jogadores, né? Carille, você vai ter 3 atacantes, que na verdade é um só que é peladeiro e tal. Não sei se isso foi falado para ele, mas que o Garré e o Nuno não são atacantes, isso aí é um erro. Já confessado pelo Carille mais de uma vez, inclusive hoje de novo, né? Explicou por que não colocou o Garré, colocou o Ryan, né? Atacar a profundidade. E pelo lado esquerdo, o Nuno até é mais meio atacante do que o Garré, né? De repente podia colocar alguém para ele, mas não tem. Tivesse o David que está lesionado, tivesse um outro qualquer, né? O próprio Zuccarello, mas eu não vou aqui, já falei isso no vídeo anterior, reclamar e exigir nada de garotos. Tem que subir com calma e resolver. Adulto, né? Resolve jogo de adulto. Jovem pode até resolver jogo de adulto, mas não se cobra isso diretamente, né? Vamos aqui aguardar. Amanhã, segunda-feira, obviamente falarei de Vasco. Minha vida é falar de Vasco, torcer do Vasco, como a de vocês aí também. Quem tá vendo gosta do Vasco pra caramba, né? E esperar que o Vasco faça um bom jogo contra o Lanús na terça-feira, né? Não vai ter tempo de absolutamente coisa alguma. O jogo foi ontem, hoje é domingo. Amanhã, hoje é feriado, acho que ninguém se apresentou. Se apresenta amanhã, jogo não tem como, é conversa, é vídeo, né? E ele falou, vou rever o jogo do Flamengo com a rapaziada e fatalmente vai ver algum jogo do Lanús, como o Lanús joga, e tem demonstrado conhecimento dos jogos, dos oponentes. É isso que é uma coisa legal do Carille. Tem mostrado conhecimento da parte técnica e tática do time oponente. Bacana isso aí. E nosso time é limitado, né? Jogadores limitados, o crescimento vai ser devagar. Você não espere agora um Vasco aí explodindo nada, né? Tem que ter paciência, ou então volta essa estaca zero aí. E esse pessoal quer, né? Contrata aqui, contrata ali. Acho que não é o momento, né? E como eu falei no vídeo anterior, todo jogo do Carille ele tá sob suspeição, né? Se empatar ou perder, aí já vem os caras lá, fora Carille, fora Carille. Como esses caras, como se eles entendessem um pouco de futebol, né? Soubessem um pouco como é que é feito o futebol, como é que é a parte tática, os caras não sabem. E eu tinha falado também no vídeo anterior, de ontem, hoje não seria um paradigma para você verificar o trabalho do Carille, porque o Flamengo é muito melhor, né? E mesmo sendo muito melhor, como falava o Antônio Souza de Calçada, como falava o Antônio Lopes, né? Ele se ouve bem, né? O Carille se ouve bem. O Lopes falava muito isso, essa expressão, né? Bom, se gostou dos meus comentários, se inscreve no meu canal. Vasco Análise. Corri um pouco o vídeo para ele não ficar extenso. Falei um pouco rápido para ele não ficar extenso. Já tem aí 13 minutos, né? Dá um like aí, mostra o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.